Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui então na beira da praia aqui em Natal, né? Recém cheguei lá da prova, fiz a prova agora há pouco, a prova do Banco do Brasil agora de janeiro. E estou aqui então para comentar as primeiras impressões da prova e né, o meu primeiro gabarito aí, extraoficial das questões de informática. O primeiro parecer que eu gostaria de dar da prova foi o seguinte: eu esperava uma prova um pouco mais sofisticada da FCC, eu esperava uma prova um pouquinho melhor. Eu esperava inicialmente mais questões, eu imaginava que ia ter lá umas 7, 8 questões de informática, no fim apareceram somente 5. E com isso eles acabaram não abordando uma série de assuntos aí que né, os candidatos acabaram se preparando e que estavam lá especificados no edital. Por exemplo, não caiu nenhuma questão de Linux, não caiu nenhuma questão de BR Office, né, nem do Writer, nem do Calc, nem do Impress, não caiu nenhuma questão de PowerPoint. Então, vários assuntos ali ficaram descobertos na prova. Mas com 5 questões era de se esperar que isso acontecesse, né? Afinal ele teria que escolher aí algumas matérias para colocar na prova. Bom, vou falar para vocês na ordem que estava a minha prova. A minha prova começava com a questão do Excel, que aliás foi a questão que mais abordou a questão da interdisciplinaridade, pelo menos na matéria de informática. E realmente foi bem de encontro àquilo que a gente pensou na nossa aula, né, de interdisciplinaridade que eu fiz junto com o Edgar e com o Zambelli. Ela cobrou uma função de matemática financeira, né, uma função de matemática financeira, a NPER, não é isso? E ele perguntava ali como é que ia montar essa função para calcular lá então a quantidade de períodos. Bom, como é que eu teria que fazer isso? A primeira coisa ali, teria que saber a ordem dos argumentos. A ordem era ali a taxa, o pagamento e o valor principal. Bom, a taxa, pessoal, ele deu ali a taxa anual. Então, como ele deu a taxa anual e os pagamentos eram mensais, você ainda tinha que dividir essa taxa por 12. Então, né, a resposta lá você teria que ter lá, era o A4 dividido por 12, né, ponto e vírgula. O segundo argumento, então, era o pagamento mensal, né, que era o A3, mas esse você tinha que ter o cuidado de colocar em negativo, né, como você está pagando, você está diminuindo do lado principal, teria que ficar menos A3, então. E o terceiro argumento era o A2, que era o valor principal, então lá aqueles R$ 3.377, certo? Colocando esses 3 argumentos, você teria lá o resultado 12, que era o que a questão comentava, tá certo? Então essa primeira função realmente cobrou a interdisciplinaridade, que foi exatamente da maneira que nós prevíamos, né? Nós falamos algumas funções de matemática financeira, eu até dei algum resumo lá na aula das principais funções de matemática financeira, porque esse era o único caminho que eu imaginava que eles conseguiriam fazer isso dentro da disciplina de informática, e foi ali mesmo que aconteceu. Bom, a segunda questão tratou sobre o Windows. A questão do Windows, ela falava do compartilhamento, né? A questão de compartilhamento com o botão direito e usando o assistente. Se você clicar com o botão direito numa pasta do Windows e for lá em compartilhar com, né? Olha, a resposta já começava com isso, era compartilhar com. É uma funcionalidade que veio no Windows 7 para facilitar lá o compartilhamento. Ao invés de ir pelo propriedades, tal, aquele caminho mais completo, eles deram uma talhada agora com compartilhar com, e aí você vai escolher lá se é grupo doméstico, se é um grupo de trabalho ou se é uma pessoa específica, né? E no caso ali da questão, eles falavam em pessoa específica, eles diziam o seguinte: olha, você tem que compartilhar sua pasta com tal pessoa. Era o Pedro, né? Era o Pedro que queria compartilhar lá com alguém. Então, para compartilhar com uma pessoa específica, a segunda coluna ali só podia falar de pessoas específicas, certo? Eram pessoas específicas, e ele ainda dizia que essa pessoa tinha que poder gravar nessa pasta. Então, tinha que ser lá leitura e gravação. Se você olhasse para a terceira coluna, já dava para eliminar várias, né? Então, ficava lá com leitura e gravação. Aí, olhando na segunda coluna, pessoas específicas, se eu não me engano, só tinha uma das alternativas, né? Então, também ficava fácil. Então, a resposta certa lá que você deve ter marcado era compartilhar com pessoas específicas, leitura e gravação. Essa é a resposta lá da questão de Windows. Bom, a próxima questão da minha prova, deixa eu olhar aqui. A próxima tinha um texto imenso lá que eles, não sei se eles quiseram dizer que aquilo era interdisciplinaridade com português, eu não entendi muito bem, mas eles fizeram lá uma lista de vários níveis, não é isso? Eles fizeram a lista lá com vários níveis e eles perguntavam como é que você faria para o que aconteceria ali, né? Ou melhor, como você faria, né? Se você selecionasse ali do item 2 ao item 6, para que eles ficassem ali como 1.1, 1.2, 1.3, para que eles virassem subitem do item 1, certo? Né? Do primeiro item lá da lista. E aí tinha algumas alternativas. Bom, a resposta ali era pressionar Tab, pessoal. O Tab é para ir diminuindo um nível lá na nossa lista. Agora, professor, mas eu fiquei com dúvida. Olha, aquela ali estava fácil de responder. Por que estava fácil? Porque as outras alternativas... Deixa eu largar esse coco aqui. Estou segurando o coco do Edgar, né? Olha que piada. Vou me ferrar com isso aí depois. Mas enfim, olha só. As outras opções que a gente tinha ali era pressionar o Enter, né? Pressionar o Enter não tinha nada a ver. Depois tinha assim, ó. Escolher a opção organizar lista
da guia página inicial, que é a guia que eu disse para te decorar. Eu disse, ó, a guia página inicial tem que saber, porque direto ou indiretamente essa guia vai aparecer. E aqui, para pelo menos eliminar as alternativas, teria que saber ela. Depois tinha ali outra opção, criar sublista na guia formatar. Cara, quem olhou a aula de Word sabe que não existe guia formatar. Não existe guia formatar. Depois ele falava ali de alterar estilos, lembra, na guia exibição, e eu disse, tem que saber a guia página inicial, porque estilo está na página inicial, e estilo não tem nada a ver com isso, estilo é aquele negócio de título 1, título 2, nada a ver. E aí só sobrava o tab, que realmente era a resposta certa. E outra coisa, muitas pessoas não acreditaram em mim quando eu disse, olha, os caras estão botando lá um monte de menu do Word 2013, isso até me deixa confuso, porque a FCC parou de cobrar 2013, está cobrando 2010. Eu ainda disse, olha, lá na prova eu acho que vai aparecer 2010. No nosso pré-prova ainda mostrei a telinha da página inicial lá do 2010. Acabou, né, se concretizando ali aquilo que a gente imaginava. A quarta questão de informática da minha prova tratava sobre vírus. Essa questão, pelo amor de Deus, era muito barbada. O cara recebia lá um e-mail, e esse e-mail tinha um anexo, e que dizia que era para ele fazer um cadastro e que ele poderia potencialmente clicar nesse anexo. E aí perguntava, se ele clicasse no anexo ali, o que poderia acontecer, né? E que ele tinha um antivírus, né? Então as opções que tinha lá era que podia clicar no anexo, que o antivírus ia proteger totalmente, enfim, um monte de blá blá blá. A questão, obviamente, a resposta certa, obviamente, desse cara é que ele poderia ler a mensagem e não infectaria ele, desde que ele não clicasse no anexo, né? Então, se ele não clicar no anexo, não infectaria o computador dele. Só isso, essa é a resposta certa lá da tua prova. E a última questão, muito fácil também, muito fácil, tá num daqueles protocolos que até lembrei vocês lá no pré-prova. Lembra que eu disse assim, ó, cara, a diferença de internet e intranet é só que a intranet é para dentro da empresa, a internet é para fora, mas os protocolos são todos os mesmos. E ele perguntou lá do protocolo de transferência de hipertexto. Cara, protocolo de transferência de hipertexto é o HTTP, questão simples, marcar direto, barbadinha, e encerrou tua prova de informática. Pessoal, espero que quem tenha estudado realmente tenha ido bem nessa prova. A gente está torcendo aí, está ansioso para ver um comentário dos nossos alunos, ou enfim, aquelas pessoas que estudaram pelas nossas apostilas, que vieram aqui no nosso pré-prova, prestigiaram o nosso pré-prova. Estamos ansiosíssimos para ver os resultados, mas eu tenho certeza que o pessoal que se preparou, se dedicou, vai colher agora os frutos, né, dessa preparação. Só para dar alguns recados, né, o nosso ranking logo aí já vai estar no ar, para que vocês possam colocar as suas notas. E além do ranking, né, pessoal, publicaremos lá também as possíveis, amanhã, quando sair a prova, evidentemente, né, nós teremos a prova em mão, colocaremos lá os possíveis recursos, né, para que vocês possam embasar os recursos de vocês. Da minha matéria, a princípio, pelo que eu olhei lá na prova, não tem recurso nenhum, mas o Edgar, eu acho que tem alguma coisa de recurso lá. Certo, pessoal? Então é isso. Sucesso para vocês, beijo, um grande abraço da Casa do Concurseiro e fiquem sempre conosco aí. Um abração.